Iniciando a gravação. 3, 2, 1. Olá, estamos aqui para mais um episódio de Um Café pela Ordem. Você sabe que esse espaço é um espaço que nós criamos para falar sobre a advocacia criminal, sobre prerrogativas, sobre o dia a dia dessa advocacia que exige tanto da gente. Cada dia um convidado especial e hoje eu tenho uma convidada do mais alto gabarito, alguém que tem prestado um serviço maravilhoso para a advocacia. Ela hoje é responsável pelo plantão de prerrogativas da OAB São Paulo, uma advogada que começou atuando na área de família, migrou para a defesa de vítimas de crimes de violência doméstica. É isso mesmo. Então eu estou falando aqui de uma grande advogada, minha amiga Silvana Brizola. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Silvana, vir aqui transmitir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência para a nossa audiência que está sedenta por aprender, por ver um pouco dessa atuação de nós advogados que atuamos nessa área criminal que é tão empolgante. É verdade. Boa tarde a todos, advogados, advogadas e quem nos assistem. É uma honra imensa estar aqui, eu agradeço o convite. E estou aqui para aprender um pouco mais também, porque é uma troca de experiências, né, Alexandre? E é isso. A advocacia, falar um pouco mais do nosso dia a dia e da advocacia, como funciona. Como um todo, né? Exato. A Silvana também, ela é conselheira estadual da OAB, fruto dessa sua atuação na Comissão de Direitos e Prerrogativas. Queria começar por aí. Você sabe que nosso Um Café pela Ordem, essa expressão pela ordem é uma alusão à prerrogativa de fazer uso da palavra pela ordem, né? Porque a gente entende que é fundamental o advogado conhecer das suas prerrogativas. Como que você vê na sua atuação a importância de conhecer as prerrogativas? A sua atuação como advogada, primeiro. Você vê diferença? Totalmente, Alexandre. Primeiro porque o advogado, quando ele inicia nessa carreira, ele precisa, no mínimo, saber a área de atuação dele. Verdade. Para ele poder, no caso dos criminalistas, se deslocar até uma delegacia, como que funciona aquele procedimento inquisitório, né? Quando ele chegar lá, como que ele vai se comportar? E fazendo uma comparação com as prerrogativas, e isso tem que estar cravado no coração do advogado, porque prerrogativas profissionais é o pulmão da advocacia. Se você não tiver conhecimento das suas prerrogativas, você vai chegar numa delegacia, o delegado vai perceber que você não tem conhecimento, ou aquela autoridade, seja o policial que está ali te recebendo. E aí, querido ou querida advogada ou advogado, você vai passar um apuro e você vai nos ligar. Então, antes que isso aconteça, porque assim, só voltando um pouquinho, em 1843, Dom Pedro, né, foi instituído o Instituto Brasileiro dos Advogados, né, o IAB. Sim. Instituto dos Advogados Brasileiros. E aí começa o trabalho do advogado. E naquela época não existia prerrogativas profissionais. Sim. Então, o próprio advogado ele tinha que fazer valer o direito do seu constituinte, do seu cliente. E a ordem tem muito disso. A ordem ela tem que defender a democracia, né, a função social. Sim. Porque ela é o intercessor do cidadão, da ponta mais fraca com o Estado juiz. Então, é de suma importância você fazer valer esse direito acontecer, porque as prerrogativas não são suas, é do cidadão, é do cliente que está ali, a ponta mais fraca, que não tem acesso ao judiciário, ao setor administrativo, seja nos órgãos de prefeitura, previdência, hospitais. Ontem mesmo, né, eu estava contando para o pessoal que eu cheguei, que era meia-noite, um advogado me acionou de um hospital, porque o cliente dele tinha acabado de ser preso em flagrante, tomou um tiro na perna, mas estava consciente. Meu Deus. E a família ligou para ele estava retornando para casa, não tinha procuração na mão naquele momento. Ele correu para o hospital. Ele foi contratado ali no meio do caminho e foi embora para o hospital. Chegando lá, os policiais que estavam guardando este cliente dele falou que ele não ia atender. E aí ele tentou, falou do artigo 7º, por isso que é importante o advogado, a advogada conhecer a Lei 8906 de 94. E isso eu não falo só de prerrogativas. Você precisa conhecer a lei que regulamenta o teu exercício profissional.
Precisa. Isso que você está falando, Silvana, é fundamental, né? Eu digo muito isso sempre que eu tenho oportunidade, né? De que o advogado é o primeiro defensor das suas prerrogativas, né? Um advogado, como você destacou, que não tem esse contato, não tem incorporado as suas prerrogativas, ele vai ter realmente dificultado a sua atuação profissional. Realmente. E às vezes o conhecimento, simplesmente da prerrogativa, vai abrir as portas. Totalmente. Vai ser até desnecessário acionar a comissão de prerrogativas, né? Porque eu vou chegar a saber o que pedir, saber como pedir, né? E você acabou destacando aí que você recebeu uma ligação ontem à noite, né? Explica então um pouquinho para a gente. Você hoje é responsável pelo plantão de prerrogativas, ou seja, a OAB São Paulo, ela tem um telefone 24 horas, é isso? Que atende chamados dos advogados em situações de violação de prerrogativas. Exato. Como que é isso? O advogado chegou naquele ambiente, no caso do hospital. Ele tentou falar com a direção do hospital, com o chefe ali, explicando que o artigo 7º ampara ele, que ele precisa ter o artigo 7º, inciso 3º, nesse caso. Tá. Por isso que é importante o advogado, a advogada, saber como que ele deve chegar e proceder sempre, artigo 6º, gente. Na urbanidade, no respeito, e isso precisa ser recíproco. Sim. Então, eu costumo dizer que a ética profissional e as prerrogativas, elas andam lado a lado. Porque você tem que ter educação. Às vezes a pessoa do outro lado também não está no bom dia dela. Sim. Mas procura, eu sei que é difícil, porque você está ali na situação, está vendo a pessoa ser extremamente mal educada com você e você tem que aguentar. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos ali pelo nosso cliente. E qual que é o objetivo nesse momento? Fazer valer o direito. E qual que é o objetivo? Falar com aquele cliente. É aquele cliente saber que eu, advogado, estou ali do lado dele. E não ficar batendo boca. Sim, verdade. Mas, desculpa até a expressão, tá, gente? Não ficar ali discutindo. Isso é um outro ponto. Então, assim, se você, como advogado, como primeiro defensor das suas prerrogativas profissionais, esgotou tudo que você tinha para falar, argumentar entre o artigo 7º, inciso 3º, que fala que advogado, o teu cliente pode estar, assim, comunicável com qualquer pessoa, menos com o advogado. Menos com o advogado. Então, isso é um direito constitucional. Vamos além da nossa lei federal, é um direito constitucional que no seu artigo 133 fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, pelos seus atos, enfim. E, neste momento, ele tentou falar, pediu para chamar o diretor policial, porque o próprio hospital não estava obstando. Quem estava obstando era quem estava na custódia deste cliente dele, deste paciente. Sim. E aí, eu acionei a subseção de competência, o presidente de prerrogativas correu lá, e eu com ele, eu falando no Viva Voz, do telefone do advogado. E eu falava para a administradora, eu falava, olha, peça para que um dos policiais militares desça, porque ele precisa se qualificar, ele é funcionário público, ele tem que saber, a gente tem que saber quem ele é, porque senão nós vamos acionar o cupom, e nós, como Ordem dos Advogados do Brasil, vamos tomar todas as medidas legais, porque esse inciso, artigo 7º do inciso 3º, ele foi criminalizado, ele caiu na lei de abuso de autoridade no seu artigo 43, artigo 7º-B da nossa lei. Então, ele vai querer responder por crime? Porque aciona a corregedoria agora. Aqui, quem está falando é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Perfeito? Perfeito. Então... Não, muito bom. Ela ficou preocupada que bateu na mesa. Bate na mesa, olha o barulho. Não tem problema. Silvana, a gente começa a falar de prerrogativa, a gente vai se empolgando. Vai. Mas vamos lá, para a gente dar aqui ritmo ao nosso bate-papo, também eu vou botar alguns quadros aqui. Nessa temporada de Um Café pela Ordem, eu trouxe alguns quadros para dar uma ilustrada no nosso bate-papo. E eu vou começar falando com você do primeiro quadro, que é o quadro Café com História. Qual é a ideia do Café com História, Silvana? Você compartilhar com a nossa audiência alguma situação, algum caso, algum fato que aconteceu durante a sua carreira que para você foi importante, que você lembra sempre com... Poxa, foi importante. Olha como é importante o papel do advogado, ou algo que te marcou, que te sensibilizou, não sei. Você lembra de alguma história assim que você possa compartilhar com a audiência? Sim. Pois não.
Bom, nesse caminho, todo dia vem novidade, né, Alexandre? E como você bem disse, existem algumas situações que você fala assim, não tem jeito. Agora eu vou fazer de tudo, porque nós já fazemos de tudo. De tudo. E mais um pouco agora. Como você bem disse, eu vim da esfera de família e através da Lei Maria da Penha, eu migrei para criminal e o perfil dos meus clientes são vítimas. Ok. Então, eu fui contratada pela família de uma vítima que ela acabou falecendo na via em detrimento de corrida automobilística, de racha. Puxa. A autora do crime, ela não tinha carta, tinha acabado de completar 18 anos, o pai deu uma Land Rover para ela e ela, na prática do racha, com o áudio, os dois na avenida, acabaram ceifando a vida da mãe dessa minha cliente. E o que mais chamou a atenção foi que, de primeiro momento, foi remetido ao tribunal do júri. Mas depois, chegando no tribunal do júri, o promotor do júri, pelo entendimento dele, ele falou que era um crime culposo e remeteu ao Código de Trânsito. Entendi. E aí começa o nosso trabalho, né, como advogado, e aí nós juntamos todas as provas. Nós conseguimos, depois de 2 anos, que voltasse para o júri, porque foi uma batalha. Ele suscitou um conflito negativo de atribuição com o procurador-geral. Sim. E o procurador-geral remeteu informando que era Código de Trânsito. E aí, imagina a minha cliente, a família da vítima, revoltadíssima. E minha cliente é policial. Sim. Pior ainda, ela vendo tudo acontecendo e de mãos atadas, porque a justiça entendeu que era Código de Trânsito. E tinham 3 testemunhas oculares do crime, viram a cena acontecer. Aí nós começamos a pedir perícia, né? Eu acabei acionando o provimento lá, 188 da OAB. Que fala da investigação defensiva. Investigação defensiva. Legal isso também. E aí foi perícia, o promotor do caso também pediu a perícia. Através dessa investigação, nós começamos a ver a vida da autora do crime. Ela praticava o racha desde os 14 anos. Então, se formou depois de uma linha do tempo de 2 anos, quase, se formou aquele conjunto probatório. E aí, seria totalmente contrária à prova dos autos se permanecesse na vara comum. Sim. Então, agora, há uns meses atrás, foi remetido em janeiro, na verdade. Tá. Foi remetido para o tribunal do júri, porque entendeu. E chegando lá, o promotor falou que era crime do Código de Trânsito, suscitou um conflito negativo, ia voltar tudo para trás. Ai, fiquei louca com isso, né? Aí não. Aí eu marquei despacho com o procurador-geral, assistente do procurador, marquei despacho com Deus e o mundo e comecei a explicar que era contrário à prova dos autos, e era um crime midiático. É um crime midiático. Sim. Então eu falei, então tá bom. Então agora todo mundo vai saber, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Está lá, está provado. É em conteste. E aí Então te marcou porque você conseguiu reverter aí uma tendência que estava já desenhada no processo de ir para uma esfera de crime culposo, quando você representando a família, entendia que havia ali no mínimo dolo eventual. Perfeito, exato. Perfeito. Nós vamos agora para um próximo quadro, que é o quadro Mitos ou Verdades. Esse quadro eu vou fazer algumas afirmações. Perfeito. Eu queria que você dissesse se você acha que essa afirmação ela é mito, mentira, ou verdade. E se você pudesse desenvolver para a gente. Uma sensação que a gente tem, né, é que a maioria das violações ocorre nas delegacias. Isso é mito ou é verdade? É mito. É? Onde? Não só nas delegacias, como audiências trabalhistas, CDPs, mais do interior, isso acontece, não na capital. A capital tem um trabalho muito bacana entre as CDPs e a advocacia, mas a audiência trabalhista eu acho que é uma das campeãs. E audiência criminal também, muitas das vezes no júri, o juiz nega qualquer pergunta que o advogado da defesa vá fazer e o magistrado fala: indefiro, doutor, indefiro. Aconteceu isso.
E eu tive que me socorrer à Corregedoria do Tribunal de Justiça e o desembargador corregedor teve que ligar na vara, porque a juíza não queria nem admitir a gente no lobby, porque era uma audiência de instrução criminal por vídeo. Nossa. E ela não deixava o advogado falar. Fala, indefiro, doutor, indefiro, aqui não. Excelência, então, por gentileza, consta em ata. Não vou constar nada em ata. Tá tudo gravado, vai ficar tudo gravado. Falava assim pra ele. E nós tentando falar com ela e ela derrubava. Aí teve que socorrer a corregedoria e ela só nos admitiu através do desembargador corregedor. Quer dizer, depois ainda fala que o advogado foi desleal com ela. Não precisava ter chamado as prerrogativas. Mas depois deixou ele fazer todas as perguntas pertinentes e fez constar em ata. Isso é o que importa. Perfeito. Ela precisa saber que se o advogado ele esgotou ali toda parte de tentativas, conforme as prerrogativas profissionais garante a ele, aqui tem uma instituição que vai guardá-lo e vai dar respaldo a ele. Tá. Muito É bom, isso. muito bom. Uma outra afirmação é que as mulheres sofrem mais violações de prerrogativas do que os homens. Isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. É um lawfare de gênero tremendo. Porque a mulher é muito testada. Tem autoridade que quando a mulher chega em determinado lugar, ele olha para você falando como ele desenha para você. O que a senhora está fazendo aqui? A senhora não deveria estar num fogão, atrás de um fogão. Mais ou menos assim. Sim. Você percebe isso nas entrelinhas. Exato. Esse discurso machista. Exato. E isso acontece muito. Aconteceu um caso num CDP, que a advogada grávida de 8 meses, ela ligou chorando no telefone do plantão, porque ela tinha uma decisão do médico, um laudo médico informando que ela não poderia passar por scanner. E isso nós temos no artigo 7º-A, que ampara a gestante a não passar por detector de metal, scanner, em unidade prisional. E aí ele falou, olha, só com autorização do secretário. Vai lá pedir. Falava assim para ela. E ela ligou desesperada, chorando. Ela estava passando mal. Eu achei aquilo muito degradante, insensível da parte do diretor da unidade. E eu tentei falar com ele, olha, doutora, só se vier uma ordem de cima, porque o nosso provimento... Eu falei, com todo respeito, senhor diretor, o seu provimento não é nada perto de uma lei federal. Ah, doutora, mas é só com o secretário. Eu falei, então o senhor fique na linha que eu já vou. Liguei para o secretário executivo e falei, está acontecendo isso. Doutora, é só um momento que eu vou pedir para o coordenador entrar em contato. E na mesma hora. E aí o diretor, para mim, eu falei, o senhor ouviu a voz do secretário? Está satisfeito? Aí não deu 3 minutos, ele, doutora, só um minuto. Ele atendendo do outro lado da linha, o coordenador. Doutora, não precisava chegar a esse ponto. Eu falei, como? Eu perguntei e dei uma chance ao senhor. Aqui, senhor diretor, comigo palavra dada é palavra empenhada. Ou nós resolvemos, porque está na lei, ou eu vou, como instituição, tomar as medidas necessárias para fazer valer o direito desta advogada que está aí. Agora, o senhor torça para que ela não passe mal, porque ela é uma gestante de 8 meses, para o senhor não ter problema posterior. Olha, a próxima afirmação que eu vou fazer até diante dos casos que você está contando, ela parece um pouco contraditória. Mas a gente ouve muito falar que a OAB ela é omissa na defesa das prerrogativas. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. É um mito porque, geralmente, o advogado que fala isso é porque ele nunca teve uma experiência com a comissão de prerrogativas. E eu falo e eu provo. Eu provo mesmo, Alexandre, porque fazem quase 6 anos eu estou com esse telefone do plantão, dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tem advogado que liga de Bangladesh, já ligou da França, já ligou dos Estados Unidos. Essa de Bangladesh, 3h30 da manhã, ela ligou porque ela estava tentando protocolar uma petição lá no consulado e não estava conseguindo, o consulado brasileiro. Olha isso. Então, se é regido pela nossa lei, eu pedi para que ela colocasse no Viva Voz para que ela protocolasse a petição dela. Então, trouxe o problema para a instituição, porque tem advogado que ele reclama e ele não traz o conhecimento para que a instituição tome as providências necessárias. Porque assim que ele trouxer conhecimento, você pode ter certeza, nós resolvemos na hora.
Eu quis fazer a afirmação, mas concordo totalmente com você. Aliás, uma das coisas que me motivou a participar da OAB é entender que há muita incompreensão sobre o papel da nossa instituição, e a nossa instituição nada mais é do que a união dos advogados, Perfeito. dos advogados e das advogadas, em torno das mesmas bandeiras, das mesmas finalidades. É fundamental que a gente esteja organizado, mas, por outro lado, eu, desde os bancos da faculdade, sabia que não teria vida fácil. Sabia que a nossa função é uma função, muitas vezes, né? de embate, porque a gente é uma função de resistência. A gente está trabalhando para defender o direito do cidadão, às vezes, em conflito com o Estado. Se o Estado ele concedesse voluntariamente os direitos da cidadania, talvez não tivesse necessidade de haver advogados. A função do advogado existe justamente porque os direitos não são assim de bom grado cedidos pelo Estado. Então, tendo essa visão, por óbvio, a gente vai encontrar abusos de autoridade, a gente vai encontrar violadores de prerrogativas, mas eu vejo que a OAB, a cada dia que passa, tem conquistado mais e mais prerrogativas, não só previstas no nosso estatuto, mas também, você mencionou a lei de abuso de autoridade, nós criamos recentemente o Registro Nacional de Violadores de Prerrogativas, nós temos uma série você falou da criminalização, né, do artigo de lei lá que criminaliza a violação de prerrogativas, e tantos outros, né? Certamente, quem fala isso que a OAB é omissa, não que a OAB seja perfeita, não que ela esteja sempre correta e consiga atuar prontamente sempre que chamada. Isso a gente tem que reconhecer que a gente ainda tem limitações, mas longe de ser omissa, né? Com toda certeza. É só assim. Pois não, pode falar, fica à vontade. O advogado ele precisa conhecer a casa dele, os cômodos da casa dele. Isso é muito importante. Advogado tem tantos cursos que a OAB proporciona, oferece. Tem tanta coisa boa. Anuidade de volta, aquele OAB Shop. Tem tanta coisa bacana para o advogado desfrutar que ele não sabe. Às vezes me ligam no plantão, o advogado não sabe, Alexandre. Então, eu faço um convite a toda a advocacia. Conheça tudo o que a OAB pode te oferecer. Todas as garantias, os direitos, o que o advogado pode ter na aceleradora de escritórios, quanta coisa legal que tem para potencializar o exercício profissional da advocacia. E, às vezes, por falta de conhecimento, porque ele ouviu dizer, ele sai falando, mas ele não conhece de fato. Claro, não somos perfeitos, lógico, mas nós temos que procurar avançar cada vez mais. E uma coisa bacana de se falar é o trabalho entre as instituições. Isso é de suma importância. Como eu havia falado, e dei o exemplo dos CDPs aqui da capital, que acontece alguma coisa, já entra em contato com aquele diretor, com aquela diretora, e ali nós vamos ajustando o exercício da advocacia. E esse é o objetivo, não é ficar pulando balcão, batendo na autoridade, nada disso. Perfeito, Mas perfeito. É isso, gente. Muito bom, Silvana. Nós vamos agora para um outro quadro, um quadro que eu gosto bastante. Perguntas diretas, respostas rápidas. Aqui é um bate-bola mais rápido, né? Queria que você falasse aqui uma pessoa que te inspira na advocacia. Nossa, tem tantas, né? Pode lembrar alguém aí. Nossa, tem muita gente, tem vários criminalistas, porque os criminalistas, gente, são maravilhosos. Eles estão ali no dia a dia, com sangue fervendo, com cada caso. Mas tem muito, ela não gente. Quer mencionar, ela não quer falar. Não, porque uma delas, você sabe, que Patrícia Vanzolini. Ótima menção. Ela é uma referência, assim, de mulher advogada, extremamente combatente. Mas nós temos muitas mulheres de outras áreas também. A própria Cláudia Bernasconi também. Ela não volta atrás do que ela fala, ela vai para cima mesmo. Pacheco, né, o Toron. Tá bom, era uma só. Gente, aí vai falar de todo mundo também. Tem muita gente que inspira a gente de alguma forma. É isso, são os melhores. Desde o Rui Barbosa também, desde vários. Ô, Silvana, uma outra coisa que eu queria que se você conseguir lembrar. Um erro que o advogado criminalista não pode cometer.
Poxa, tem tanta coisa, mas você atravessar o coleguinha. Eu acho que se você for desleal, tentando passar a perna no outro advogado, eu vejo um erro gravíssimo. Perfeito. E uma dica assim que você daria para quem quer atuar na área criminal? O que você acha que é um princípio, um valor, alguma coisa que a pessoa tem que... Rui Barbosa fala o seguinte: o cidadão, o advogado é o primeiro... o advogado é a primeira pessoa a quem o cidadão recorre quando seus direitos são violados. E ele diz o seguinte: seja um defensor com coragem e integridade, buscando a justiça em primeiro lugar. Eu vejo que o advogado ele tem que ter um norte na vida dele. Não importa se ele é criminalista, se ele é da área de família, não importa a área que ele esteja. Mas ele precisa, dentro dele, ter essa convicção que ele vai fazer o melhor pelo seu cliente. Claro, dentro dos princípios, né, daquilo que ele sabe que é certo, que é correto, e baseando nisso, ele tem que se especializar também, ele tem que estar preparado para isso. Verdade. Não, você toca num ponto que eu repito bastante isso quando eu tenho oportunidade, que o advogado mesmo é aquele que coloca à frente dos seus próprios interesses o interesse do cliente. Exato. Né? Porque se a gente pegar uma causa, já pensando na vantagem que você vai ter, nos honorários que você vai ganhar, na projeção que aquilo vai te dar, você começou errado. Então, primeiro avaliar se aquilo é bom para o cliente, se aquilo vai... Aí, a consequência, se aquilo vai te dar bons honorários, se aquilo vai te dar visibilidade, aí tudo bem. Acho que é natural você colher os frutos de um trabalho bem feito, claro, né? Da exposição que um processo pode te dar. Mas, por vezes, você tem que fazer escolhas, né, difíceis, e acho que se tiver como norte esse princípio, você não erra. Eu lembro muito aqui de casos que eu tive no escritório, Silvana, em que poderiam ter dado muita projeção para a minha carreira, sabe? Se eu tivesse exposto, se eu tivesse buscado a mídia, se eu tivesse feito um contato com um jornalista, né? Casos que poderiam ter, olha, estou atuando em tal caso. E a gente sabe que se um caso vai para a mídia, ainda mais na atualidade, com a mídia opressiva que a gente tem hoje em dia, por vezes o processo de divulgação da causa vai fazer com que aquele réu seja réu para sempre. Ele vai ficar marcado no imaginário da população. Tem casos aí, se você pensar em alguns casos midiáticos, você vai lembrar o nome do réu, você vai saber da cara dele, e ele vai ter ali quase que uma prisão perpétua. Então, eu sempre digo, né, enquanto advogado criminalista, atuando na defesa, se eu pudesse não ter o meu caso na mídia, eu preferiria, porque isso garantiria que ele responderia o processo, ainda que condenado fosse, pudesse, depois de cumprida a pena, retomar sua vida. Quantas pessoas, mesmo pagando a pena, continuam, né? Guilherme de Pádua foi um exemplo, que mesmo depois de ter pago a pena, né, ficou, ele já faleceu, mas o período que ele teve depois do cumprimento da pena, ele ficou marcado, né? Então a gente acabou tendo ali uma espécie, vai ter aquele que vai olhar isso e vai falar, que absurdo, a Daniela Pérez, ela não teve essa oportunidade, foi morta. Eu entendo isso, mas eu estou pensando sobre o aspecto do cliente. Então, tudo isso para dizer, você coloque os interesses do seu cliente à frente dos seus. Isso. Né? Então, acho que está em linha com o que você citou de Rui Barbosa, muito sábio. Eu não gosto de dar entrevista, não dou entrevista, porque o processo é você e seu cliente ali. E como você falou, muitas das vezes o processo midiático, ele marca. E isso, o teu trabalho, ele fica triplicado. Sim. Em vez de ser um ponto positivo, não vai ser também. Então, tem todo um conjunto ali que você tem que pensar, né, Alexandre? Sim. E o ponto principal foi exatamente do teu cliente. Ele já pagou a pena dele, ele já cumpriu o que tinha que cumprir, e mesmo assim, e até na convicção do julgador, dos casos midiáticos, dos jurados, todo mundo já tem o seu convencimento ali.
porque a própria mídia, muitas das vezes, acaba condenando. E ao final, ao cabo, existem casos que você vai ver no final do processo ele era inocente. Mas e tudo que ele passou, a família passou, né? É complicado. Silvana, ainda nessa linha da sua atuação na defesa das prerrogativas, eu não sei como que você vê a sua atuação na advocacia criminal, né? Eu costumo brincar que raras vezes o cliente, né? Mesmo que você tenha o melhor resultado, assim, às vezes inesperado, quantas vezes a gente conseguiu atuar num processo que a pessoa estava em risco de ser condenado a uma pena de 30, 40 anos e às vezes consegue uma absolvição, né? E raramente essa pessoa volta para agradecer, essa pessoa... eu brinco que o presente mais assim significativo que eu já recebi foi uma flor de plástico da companheira de um réu que eu defendi num júri que foi absolvido, né? Em matéria de prerrogativas, os advogados, você sente que eles são gratos pela atuação que você faz no plantão? Como que você vê? Você acha que essas pessoas viram aliadas da instituição ou Então, alguns voltam, inclusive, para ligar e agradecer. E às vezes nem a casa de prerrogativas foi naquele caso que o advogado tentou se matar e mandou a foto da corda com a cadeira. Lembra que eu cheguei a comentar Não, com então você? conta esse caso, interessante. Porque foi um caso de um advogado que me ligou chorando, mas ele estava extremamente desesperado. E ele falava, olha, dependendo, doutora, do que a senhora me falar, eu vou me matar. Nossa. Aí eu falava, gente... Mas a pessoa que geralmente está desesperada vai e se mata. Sim. Será que ele não está só desesperado? Porque você será que fica não é uma com aquilo... bravata, né? Então, será que é aquele momento de desespero apenas só do desabafo? E eu ouvi 1h30, quase 2 horas ele falando. E depois, que foi um caso muito grave, ele é de cidade de interior, pequena. E aí eu falei, doutor, eu ouvi tudo que o senhor tinha para dizer. E nessa hora você fica pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? E aí, ele simplesmente falou, doutor, vamos lá. Eu ouvi tudo que o senhor tinha para me dizer. Mas agora o senhor vai respirar fundo, engole teu choro, doutor. O senhor é um advogado. A profissão de advogado, ela é profissão de resiliência. Você tem que ser mais forte que a situação que ali tá aparecendo na sua vida. Quantas situações de cliente que você olha assim, você fala, meu Deus, cadê a saída? Depois você vai se debruçar, vai estudar, vai ver o que a lei permite, as brechas que tem, enfim, não importa. Mas naquele momento que você pega o caso ali, você fala, eu não tenho saída, o que eu vou fazer? Mas sempre no final do túnel vai vir uma luz. É que você está desesperado, você não tem, mas respira fundo que a resposta vai vir. E eu falei, doutor, eu tenho certeza que a opção que você teve, você já passou por coisas assim, 1000 vezes piores do que o senhor está me contando aqui. Então vamos lá, doutor. Vamos começar de novo. O que eu vou falar para o senhor agora? O senhor vai pegar, fazer isso, assim, assim, assim. Eu posso falar com a presidente da OAB? Isso, a Patrícia Vanzolini era a nossa presidente. Não faz muito tempo, né? Foi sim, agora a gestão sim. anterior. E aí ele pegou e... Eu falei, tem como marcar, doutor? O senhor anota aí o e-mail. Aí ela anotou o e-mail e ela o recebeu. Mas antes disso, antes de eu chegar nesse ponto, quando ele desligou a doutoria, falava, doutora, a OAB vai me amparar? Eu falei, claro que vai, doutor. O senhor estava no exercício profissional, com toda certeza. E aí eu falei, o senhor pode me procurar, porque isso foi uma questão que... Sim. Que você toma para si determinadas coisas, você fala, meu Deus, a gente tem que ajudar. E aí ele pegou e mandou a foto. Ele desligou o telefone e falou, então tá bom, doutora. Eu vou acreditar, só dessa vez. E aí ele desligou o telefone e me mandou a foto com a forca e a cadeira. Meu Deus. Ai, me gelou até a alma. Falei, meu Deus, ainda bem que esse homem deu tudo certo. Porque são situações que marcam a nossa vida. Sem dúvida. Você acha que o seu trabalho no plantão acaba misturando um pouco o papel de psicólogo com o advogado? Nossa, totalmente. Algumas das vezes até psiquiatria envolve, porque as pessoas aparecem... E hoje a gente está vivendo um mundo muito maluco, esse bebê reborn que está aparecendo, né?
você fala, gente, aonde nós vamos parar? Aonde a mente humana pode chegar? Sim. Nem Freud, né, Alexandre, explica Sim. a mente, né? Tem a teoria freudiana lá do ego, superego, e é muito difícil entender. Nem fazendo um curso na NASA, desculpa a expressão, a gente consegue entender, Não, muito porque não bom. tem manual. Não. Mas nós temos que ter, sim, um pouco de psicologia, porque esse é um caso que você tinha que dar uma solução ali naquele momento. Sim. E isso acontece muitas vezes, sim, no plantão. Que legal. Não, excelente. Nós vamos agora, já caminhando para o nosso final do bate-papo, passa rápido, né? Nós vamos agora para o momento cultural. Qual que é a ideia, Silvana? Você indicar alguma coisa que você, sei lá, pode ser, às vezes é recente, às vezes é coisa antiga, algo que te marcou, ou um livro, ou uma série, ou um filme, alguma coisa que te ocorra agora, que você possa falar com os nossos colegas, né? Porque certamente os colegas estão aqui, alguns começando a carreira, alguns querendo mudar de área. Você fez essa migração, interessante essa migração do direito de família para a defesa de vítimas de violência doméstica, porque tem toda uma relação, né? Tive convidados aqui que saíram de área empresarial, vieram para o criminal. Então, a troca de área é normal na advocacia. Mas você lembra de alguma dica que você pode dar sobre algum... Ó, gente, o filme que tá vindo na minha cabeça, que eu gosto muito, aliás, é A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre? É antigo, é muito antigo. Acho que para os novos advogados, eu acho que eles não vai procurar, gente. Vai procurar que vocês... Era na época de fita cassete. Não, eu lembro bem, né? A Espera de um Milagre tinha... Acho que era o Tom Hanks, né? Aquele que era um guarda de uma penitenciária e tinha um preso lá. Realmente, para nós, né? Tudo a ver com a nossa atuação, né? Porque às vezes você pega uns casos... Ontem mesmo estava com meu filho no presídio, uma situação muito adversa, nosso cliente, e você falou, lembrei dele, né? Às vezes a gente está à espera de um milagre, né? À espera de uma dica, assim, e eu pelo menos que sou bastante crente, acredito que às vezes a gente é instrumento nas mãos de Deus, né? Que vem uma inspiração, a gente usa o nosso conhecimento, inspira as nossas palavras, a gente consegue, às vezes, representar bem o cidadão. Certamente aliado a todo o estudo, a toda a dedicação, ninguém vai sair falando línguas, se bem que poderia, pela nossa crença, com certeza. Mas é importante você estar bem preparado e acreditar que é possível, né? Com certeza. Bacana você ter lembrado desse filme. Eu acho que vale, viu? Se você ainda não assistiu, hoje tem tantas ofertas de filmes, né? Tem. Eu assisti esse final de semana que passou uma série na Apple chamado Entre Estranhos e aborda uma questão interessante também com relação... Você falou que a gente está vivendo tempos... Falou, Sextou Freud, não sei o quê, e é uma série que trabalha com a questão de múltiplas personalidades, né? E a gente às vezes não acredita que isso não exista, né? E é muito legal que conta ali no final dos anos 70 essa questão, ainda quando estava sendo trabalhada essa questão dentro da psiquiatria, e para nós que atuamos, por vezes a gente pode se deparar com um caso assim. Vários, né? Acho que tem. Hoje em dia tem o ser humano, eu acho que está muito extremista e as pessoas têm que procurar, às vezes, parar um pouco, porque, nossa, o Leonardo Sica, no dia que teve o evento da justiça, lá no Tribunal de Justiça, do ano Sim. judiciário, ele comentou, aliás, uma excelente... oratória, nossa, ele é sensacional. E ele falou o seguinte para os juízes: excelências, não é que as pessoas gostam de entrar muito na justiça, não foi com esse termo, mas foi mais ou menos parecido com isso. Não gosta de ficar só processando, né? Que a gente tem que ter essa interlocução entre o judiciário e a OAB e tudo. Mas o que ele... Quando ele mencionou essa parte, que as pessoas entram com seus processos e tal. Hoje, às vezes, você está na rua, um não dá passagem para o outro,
E aí o outro olha já torto, já começa a xingar um outro. É crime, gente, é crime xingar no trânsito. E aí, às vezes, por bobagem, um vai estar armado, sacar arma e tum. Por causa do calor, da emoção, intolerância. Então, eu acho que as pessoas hoje estão extremistas demais. E isso é muito perigoso, é muito ruim para o ser humano, porque se nós estamos numa sociedade que supostamente é civilizada, que as pessoas têm uma cultura, têm uma educação, sabem ler e escrever, a gente não deveria estar nesse ápice. Silvana, e ao contrário, né? Silvana, mas enfim, faz parte do show. É verdade. Estamos vivendo esse mundo e não devemos fazer o que a gente acha que aquilo não é o correto. É verdade. Eu queria falar, Silvana, já encerrando nosso bate-papo, da minha admiração pelo seu trabalho. Eu já vi você atendendo o telefone do plantão de prerrogativas e você, com muita serenidade, sabendo do que está falando, tem conseguido dar uma contribuição, uma lição realmente de como fazer a defesa das prerrogativas. Dizer para você que é uma alegria ter a sua amizade e contar com você numa área tão sensível da nossa instituição. Falo como advogado, não é como diretor de OAB, não. E queria agradecer você ter vindo aqui e ter aceito o meu convite para participar desse nosso podcast. Gente, posso só? Lógico. Ai, dá uma palavra para um advogado, né, doutores? Eu que agradeço. Gente, eu não ia falar aqui porque é o nosso tesoureiro, mas antes de ser o tesoureiro da OAB São Paulo, que também contribui demais, porque nós fechamos super em alta a gestão passada e essa também vem a pleno vigor. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E você é uma pessoa que é referência para muita gente e para mim também. Pense que não, eu não quero falar de muita gente, porque se a gente for falar de muita gente, mas você é espelho, Alexandre, para muita gente. Para mim também, eu fico muito feliz de estar aqui com você. E eu queria só deixar uma palavrinha para as pessoas. Ayrton Senna, quando teve uma entrevista, ele deu uma entrevista, ele falava o seguinte: não importa quem você seja, não importa onde você está, tenha sempre em mente muita fé em Deus. E tudo que você fizer, faça com muito amor, com muita dedicação, porque um dia você chega lá, eu chegarei lá. Então, é isso que nós temos que ter. Advogados, quando vocês estiverem dentro de um processo ou de uma situação em determinado lugar, procura respirar fundo, porque sempre tem a saída no final do túnel. Se dedique, porque nada do que... Toda a dedicação que você tiver, um dia vai ter uma resposta lá na frente. Sempre tem alguém olhando, e mesmo que não tiver ninguém olhando, não importa. Isso vai valer muito a pena no futuro, porque você está fazendo não pelas pessoas, você está fazendo por aquilo que você acredita. Então, assim, a advocacia é profissão de resiliência, sim, e nunca desista daquele chamado que você tem, né? Porque é isso que te move. Muito obrigado. Bom, gente? Muito obrigado. E com isso, nós encerramos mais esse episódio de Um Café pela Ordem, em alta, com uma frase tão bonita trazida pela nossa convidada de hoje. E você, se gostou do episódio, tenho certeza que gostou, curta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com a sua rede, para que a gente possa estender esse bate-papo, essa troca de experiência com toda a comunidade jurídica. Fica aqui o meu abraço e nos vemos no próximo episódio de Um Café pela Ordem.